Olá, pessoal do nono ano. Nesse vídeo, vamos continuar o estudo sobre meio ambiente, avançando a leitura do nosso livro didático para o capítulo 4, a partir da página 76. Nesse capítulo, trata-se de iniciativas e ações sustentáveis. Então, vamos entender o que é sustentabilidade e conhecer diversos tipos de iniciativas, seja em escala global, nacional ou até individual. Para iniciar nossa conversa, é importante a gente entender as origens desses problemas ambientais que a gente convive hoje em dia, né? Os problemas ambientais começaram a ser tratados de forma mais efetiva em escala global na década de 50, visto a preocupação de que a cada dia mais, com o capitalismo, com a industrialização cada vez mais forte, com a tecnologia cada vez mais forte, o consumo só aumenta. Então começa o questionamento. Vamos ter recursos naturais suficientes para toda a população que só cresce no mundo inteiro? Com recursos naturais suficientes para atender toda a demanda, seja de alimentação, seja de produtos industrializados ou tecnológicos? Então começou-se a se preocupar com o esgotamento desses recursos. O ser humano poderia estar consumindo mais do que a natureza pode estar se renovando e nos disponibilizando esses bens. Então, desde então, começou-se um movimento global para estimular a produção de tecnologias verdes. Vocês já devem ter visto produtos com selo verde, eco, biodegradáveis, enfim, tecnologias alternativas que pudessem possibilitar um consumo mais consciente, uma reposição, de certa forma, uma reposição do recurso que foi perdido, foi utilizado, ou pelo menos diminuir o impacto causado pela produção desse bem. Os impactos ambientais têm consequências que vão para além do meio ambiente em si. A natureza agredida não atinge somente a fauna e a flora. A gente sabe, por exemplo, uma água contaminada vai ser ruim para a fauna e para a flora, sim, mas também vai ser ruim para as populações, o abastecimento de água potável nas cidades, por exemplo. Além disso, a indústria, o comércio também necessita de água potável, certo? Desse exemplo, podemos ver que os impactos ambientais atingem a sociedade como um todo. Não só a população comum, como eu ou você, mas também, inclusive, a economia. Mas como reduzir esse impacto ambiental? Bem, na aula passada, nós vimos sobre a criação de unidades de conservação, que é uma importante estratégia para a preservação do meio ambiente. Porém, existem diversos tipos de iniciativas que podem ser realizadas e que podem contribuir significativamente para a preservação do meio ambiente. Mas antes de mais nada, é importante a gente identificar quais são esses problemas que nos rodeiam. Não é difícil a gente observar, por exemplo, o acúmulo de lixo, a poluição dos mais diversos tipos, seja no solo, na água, no ar, o desmatamento para extração de madeira, para a criação de áreas de pastagem, para plantações. O consumo exagerado e o desperdício também contribuem e muito para o uso irresponsável dos recursos naturais. Consumir mais do que é necessário, consumir mais do que é suficiente para o bem-estar do ser humano, nos trazem, em grande parte, nos trazem até os problemas que nós observamos hoje em dia. E esses problemas percorrem a sociedade como um todo, né? Seja os meios de produção, o comércio e, inclusive, nós mesmos. Sua família controla o consumo de água, de energia elétrica, controla o desperdício de alimentos, por exemplo. Será que existe algum tipo de reaproveitamento de água? Então, todo o estilo de vida, a forma que consumimos, que desperdiçamos, contribui para aumentar a demanda por mais recursos naturais.
Existe um site para a gente poder analisar o nosso estilo de vida e refletir sobre isso, chamado Pegada Ecológica. Você pode acessar em suapegadaecologica.com. Lá eles fazem um pequeno questionário sobre o seu modo de consumo, o seu estilo de vida, e ao final ele traz como resultado o quanto de recursos naturais você consumiu em um ano. Então, será que você está utilizando recursos naturais em excesso ou você está utilizando o suficiente para sobreviver e estar confortável? Né? Uma dica para vocês, quem puder e quiser consultar, é bem legal. Eu fiz o meu e eu acho que eu estou consumindo muito. O termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez em relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1987. Naquele relatório, o termo significava a utilização dos recursos naturais necessário para satisfazer as necessidades humanas, sem que, para isso, prejudique as necessidades humanas no futuro, das gerações futuras. Então, desenvolvimento sustentável significava utilizar os recursos suficientes e da maneira mais responsável possível para garantir que no futuro as próximas gerações, nossos filhos, netos, bisnetos, possam ter acesso aos mesmos recursos que nós tivemos hoje em dia. Observe essa figura comigo. A ONU criou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Observe nessa imagem que ela, entre esses objetivos, está, por exemplo, a educação, a saúde e o bem-estar, a igualdade de gênero, o combate à pobreza e à fome. Então, esses termos, observe que esses termos estão interligados numa mesma perspectiva. É possível a gente ter um melhor desenvolvimento econômico e social, preservando o meio ambiente e distribuindo esse recurso de forma mais igualitária. Veja que existe muita gente passando fome no mundo, por exemplo. Porém, os recursos deveriam ser suficientes para todos, e são, porém, não chegam a toda a população de forma mais igualitária. Da mesma forma, saúde e bem-estar, acesso a recursos culturais, não chegam igualmente para toda a população. Existe um desequilíbrio entre os recursos que necessitamos para viver, os recursos disponíveis no planeta e a forma com que esses recursos são distribuídos. Então, os 17 Objetivos das Organizações das Nações Unidas têm justamente como meta a melhor distribuição desses recursos, dos recursos naturais para toda a população. Com isso, observamos que o desenvolvimento sustentável é de responsabilidade de todos, seja em escala global, nacional ou até individual. Um exemplo de medida de escala global são os créditos de carbono. Os créditos de carbono foram criados através do Protocolo de Kyoto, um acordo internacional que reuniu 37 países no ano de 1997. Nesse acordo, os países que assinaram, eles se comprometeram a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então, a partir desse acordo, foi criado os créditos de carbono. Então, as empresas se comprometeriam em reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, investindo em tecnologia verde, mais eficiente, mais socialmente responsável, mais ambientalmente sustentável. As empresas que conseguissem cumprir as metas recebem créditos. Esses créditos podem ser comercializados. Então, empresas que, por outro lado, não conseguiram cumprir essas metas poderiam comprar esses créditos, comprar esses certificados, gerando assim um movimento na indústria para que se reduzisse a emissão desses gases, para que as empresas pudessem investir
sejam incentivadas a investir em tecnologia mais sustentável. Um outro exemplo muitíssimo utilizado aqui no Brasil é a compensação ambiental. Então, se uma empresa cria um empreendimento novo e esse empreendimento tem algum tipo de prejuízo ambiental, então essa empresa deve compensar esses prejuízos, seja prejuízos sociais, como também sendo prejuízos ambientais. Então, se a empresa precisa desmatar uma área para fazer uma obra, por exemplo, então essa empresa fica obrigada a reflorestar uma outra área, como uma forma de compensação, por exemplo. Outro acordo global, também estabelecido pela ONU, foi o Acordo de Paris. É o acordo mais recente em vigor hoje em dia. Esse acordo tem o objetivo de reduzir também a emissão de gases de efeito estufa a partir do ano 2020. Mas para a gente conhecer melhor, essa vai ser a nossa primeira atividade dessa semana, certo? Então, vou pedir que vocês façam uma pesquisa e descubram e compartilhem com a gente o que é esse acordo, quais os seus objetivos e metas estabelecidas. Também é importante a gente analisar que existem ações que podem ser feitas por nós mesmos, na nossa comunidade, seja na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família, até na escola. Pense um pouquinho, o que você pode estar fazendo para dar sua contribuição ao meio ambiente? Vamos exercitar isso nessa segunda atividade, nessa segunda questão. Pense um pouco, observe seu entorno, seu bairro, sua escola, identifique um problema ambiental. A partir da identificação desse problema, descubra o que está causando esse problema e a partir daí defina uma solução, certo? Então é isso, pessoal, eu aguardo a atividade de vocês. Envie qualquer dúvida e compartilhem o que vocês pesquisaram. Ok? Bons estudos, até a próxima aula.